De volta no terceiro bloco do programa Zona de Desenvolvimento, você, meu querido amigo telespectador que sempre nos acompanha, sabe, nós sempre estamos trazendo um tema de teu interesse e desta forma, nesta edição, nós estamos abordando a questão do comércio e a relação dele com o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado. E uma das questões importantes que nós temos que trabalhar aqui, que nós temos que fazer reflexões, diz respeito à grande quantidade de pessoas que a cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, recebe dos outros municípios, inclusive de outros estados. Isso, de alguma maneira, afeta tanto a economia local quanto regional. Pela importância dessa temática, nós vamos conversar agora com o Erlon Paz, que é do Conselho Regional de Economia aqui do estado do Amazonas. Então, Erlon, estamos muito satisfeitos de ter você aqui em nosso programa, o programa Zona de Desenvolvimento, abordando essa temática. E é necessário, então, nós explorarmos o conhecimento que você tem no sentido de ver como é que você, enquanto economista, analisa essa questão do fluxo de pessoas que vêm dos municípios para cá em busca de oportunidade, em busca de escola, de emprego, etc. E muitas vezes prejudicando a economia daqueles municípios de onde essas pessoas vieram. Eu quero agradecer em primeiro lugar aqui a oportunidade que vocês estão me dando nesse programa, né, que é de excelente divulgação em todo o nosso estado. E em relação a essa questão que você está abordando, ao nosso ver do Corecon, o caboclo, né, amazonense, se assim eu posso estar chamando, ele precisa mais de oportunidades dentro do seu estado de origem. Ou seja, desenvolver técnicas, desenvolver atividades que segure ele no seu estado de origem. Por que eu falo isso? Porque o êxodo rural, esse caboclo, ao vir para a capital do estado do Amazonas, ele chega aqui sem qualificação, ele vem em busca de oportunidade, mas sem qualificação. E isso nos deixa assim muito a desejar. Por quê? Porque é uma pessoa que sem conhecimento adentra no estado do Amazonas, né, na capital amazonense, em busca de trabalho, emprego e renda, e sem qualificação ele às vezes não consegue o seu espaço dentro do mercado de trabalho. E com isso ele começa a adentrar no mundo, às vezes até que no mundo do crime. Né? Por quê? Porque ele veio em busca de uma oportunidade e por falta de qualificação ele não pôde ser inserido no mercado de trabalho. Então, Erlon, eu estou percebendo uma análise no início das tuas palavras, uma coisa fundamental que nós temos que dar muita atenção. Porque, veja bem, se nós observarmos, estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de comércio, na medida em que este homem dos nossos municípios vem para a capital, eu vejo um prejuízo grande para a economia daquela cidade pelo seguinte, porque grande parte, por exemplo, da alimentação que nós consumimos, grande parte dela vem dos municípios. Então, na medida em que essa pessoa vem para a capital em busca de emprego aqui, ela deixa de produzir o alimento essencial. E aí eu observo que isso pode ter relação direta com o pouco consumo que nós temos em termos de fruta e verdura. Correto? Então eu vejo que você tem muita razão na tua análise e eu vejo aí a necessidade, de fato, de nós priorizarmos o desenvolvimento de forma integrada em todas as cidades, para que cada cidade encontre a sua história, encontre a sua cultura econômica, a sua tendência econômica e possa explorar mais, né? E você realmente levantou um tema que nós temos que fazer reflexão. Correto. O que acontece? Hoje, ao meu ver, bastava ter políticas voltadas para a educação no sentido, ou uma administração rural, técnicas de cultivo em um determinado segmento. Então, às vezes as pessoas fazem aquele plantio de forma muito rudimentar, sem nenhum tipo de técnica. E isso, às vezes, o torna não competitivo, porque uma fruta, por exemplo, um cupuaçuzeiro que tem capacidade de colocar 30 frutos, né, por falta de técnica na sua forma de plantar, esse cupuaçuzeiro ele não tem uma grande capacidade de colocar bons frutos. E isso prejudica. Ao aplicar uma técnica de cultivo na área de cupuaçu, eu posso aumentar a produtividade, posso criar uma espécie de outro meio na relação de logística para trazer esse fruto do interior do estado para a capital amazonense e aí gerar emprego e renda lá, sem trazer
essa pessoa do interior para a capital do estado. Então, outro curso que pode ser aplicado é a administração rural, que é o mínimo possível para uma pessoa que está lá dentro saber administrar aquela sua pequena propriedade. E isso daí, por meio desses cursos, você vai conseguir desenvolver aquilo que antes está meio adormecido, que é o interior do estado. Como você mesmo falou, a questão dos frutos, das nossas hortaliças, tudo vem do interior do estado. E isso, a capital amazonense também depende do interior do estado. Então, por que a capital amazonense, que tem a maior parcela de arrecadação, não distribui essa parcela para o interior e desenvolver o interior do estado? Na realidade, veja, nós estamos levantando questões aqui importantes e você está sendo muito feliz nas suas colocações, na medida em que você traz essa reflexão e as pessoas que estão nesse momento, no governo do estado do Amazonas, até mesmo na prefeitura, podem exatamente analisar com mais calma como é que está essa política de desenvolvimento de forma integrada para todo o estado do Amazonas, que é o que eu percebo que está embutido em suas palavras, está intrínseco em suas palavras, que é desenvolver em cada município essa sua identidade econômica, né? E depois criar uma condição logística, que é um gargalo nosso, para que este produtor receba todos os insumos que ele precisa, portanto é logística de suprimento, e que ele tenha apoio na sua produção, que é logística interna ou de produção, e que depois essa produção possa chegar nos mercados consumidores, que é logística de distribuição. Então veja que a contribuição do Erlon é muito importante no sentido de que ele nos traz uma reflexão a respeito do desenvolvimento integrado para todo o nosso estado, né? E hoje nós temos uma deficiência disso. Então você ressaltou muito bem, o nosso homem sai de um município, chega em Manaus e encontra um mercado diferente, que muitas vezes ele não está preparado para competir e muitas vezes se perde aí em caminhos errados. Então, uma vez que ele vem a ter esse incentivo lá, ele vai estar perto da família, perto das pessoas que ele ama, ao mesmo tempo produzindo e gerando desenvolvimento para todo o estado, né? Isso. O homem, às vezes, existe pessoas que vêm para cá em busca de um grande objetivo, que é realmente estudar, que é uma pequena parcela, né? Aí com a política de educação que tem por meio da Universidade do Estado do Amazonas, acredito que esse cenário vai mudar com o passar dos tempos, mas isso ainda é para longo prazo. Né? A Universidade do Estado do Amazonas ela vai dar oportunidade para essas pessoas criarem algum tipo de ferramenta que utilize no seu estado de origem, no seu município de origem e ali desenvolva. Mas para isso chama-se políticas públicas. O governo do Estado do Amazonas precisa ter políticas públicas voltadas, mais centradas de acordo com cada município, com aquilo que o município ele tem de melhor para produzir. Mesmo que ele não tenha, procurar identificar por meio de alguma instituição de ensino, alguma instituição de pesquisa, o que se adequa melhor àquela região. E ali produzir o que ele pode produzir de melhor. E isso gerar emprego e renda dentro do município de origem. Então, Erlon, aí fica também a responsabilidade dividida com cada prefeito e os vereadores de cada cidade, para que olhem para a economia do seu município de forma profissional e de forma integradora para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem ali e que um dia acreditaram neles para dirigir a cidade. Pela importância desse tema, nós queremos fazer agora um breve intervalo e voltamos em seguida.